A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Há anos ouvimos polêmicas relacionadas aos alimentos transgênicos, seja por seu poder de resistir a pragas agrícolas ou mesmo supostos problemas de saúde ocasionados por eles. Mas afinal, você realmente sabe o que é um organismo transgênico? Para falar sobre esse tema, o USP Analisa traz hoje o doutorando em Biologia Celular e Molecular na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Helber Aguiar Gonçalves. Helber, seja bem-vindo ao USP Analisa. Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente e espero que possamos discutir esse assunto com bastante afinco. Bacana, Helber. Para o pessoal de casa entender, o que é exatamente um organismo transgênico? O nome transgênico, ele assusta já por si só. Há anos existe muito preconceito em relação a esse tema, certo? Acredito que a sociedade desconhece, ainda os benefícios dos transgênicos, Então a questão é se são heróis ou vilões. Mas em linhas gerais, transgênico nós consideramos organismos, certo? Que contém um ou mais genes inseridos de outro organismo, certo? De espécies diferentes, por isso que é trans, Algo que vem de outro organismo. E isso é possível, então, graças ao código genético, que é universal. Então, todo ser vivo vai ter as mesmas bases nitrogenadas na sequência do seu DNA. Então, isso favorece, essa linguagem que é universal entre os seres vivos, favorece justamente que nós possamos clonar, diferentes sequências desse DNA em espécies diferentes. Historicamente, como que começou o estudo dos transgênicos? Isso, por exemplo, é algo já data, desde há 6.000 anos antes de Cristo, certo? Não o termo biotecnologia, que é o que nós estamos preocupados em trabalhar com engenharia genética. Mas a biotecnologia surgiu já desde há 6.000 anos antes de Cristo, na época dos sumérios e babilônios, em que trabalhavam com a fermentação, de bebidas alcoólicas. Também 2.000 anos antes de Cristo, com os egípcios e os gregos, na questão de panificações, utilizando leveduras, certo? Depois veio, então, em 1928, já mais recente, com a descoberta da penicilina pelo Fleming. E a penicilina é um antibiótico usado mundialmente, inclusive atualmente, E depois, na década de 40 e 50, com a descoberta do antibiótico penicilina, começou o boom na produção de antibióticos em escala industrial e mundial, Depois, em 1953, que nós tivemos a descoberta da dupla hélice de DNA por Watson e Crick e a Rosalind Franklin, E com essa descoberta da estrutura do DNA, tornou-se possível, então, o desenvolvimento e o boom da engenharia genética, a manipulação dessa molécula de DNA, porque se descobriu que todo ser vivo tinha essa sequência, de DNA. Depois, então, em 71, 53, 20 anos mais ou menos após a descoberta da dupla hélice, que ocorreu o boom da engenharia genética. Em 82, ou seja, muito recentemente, começou-se então o boom da produção de insulina. A insulina, grande parte das pessoas não sabe, mas a insulina é um produto transgênico. Então, sim, as pessoas têm um preconceito com o termo transgênico, Mas a insulina ela é produzida por uma bactéria, por exemplo. Lembra que eu comentei no começo que a sequência ela é universal? Então, quem produz a bactéria na escala industrial, a insulina humana, igual a que nós produzimos, os não diabéticos, ela tem as mesmas características da insulina humana. Então, a diabetes hoje, o mundo inteiro utiliza essas moléculas produzidas de forma transgênica. Ou Olha seja, não é algo muito atual, Então, já vem de muitos anos atrás. Já vem de muitos anos. Eu vou falar mais a seguir, mas depois, em 83, o Carl Mullis ele instalou, descobriu a RNA polimerase e desenvolveu um equipamento chamado termociclador. E com isso, então, nós conseguimos fazer o que as nossas células fazem no nosso organismo num equipamento. Então, com isso é que começou o boom da biotecnologia mesmo, a partir da década de 80, mais ou menos. Ou seja, é muito recente nessa questão de transgenia. E em 2012, então, ontem, praticamente, que surgiu a técnica da CRISPR-Cas9, que é uma técnica hoje muito utilizada, Quais são, então, as principais técnicas que são utilizadas para obter organismos
transgênicos? Uma coisa que vale a pena falar em relação às técnicas é que não é nada feito por amadores. Para desenvolver um produto transgênico e manipular, certo, a sequência de DNA, de RNA e consequentemente produzir a molécula de interesse, leva mais de 10 anos. Então, são estudos com muita fundamentação teórica, muito trabalho de bancada, né? Nada surge do dia para a noite. Então, os nossos cientistas a nível de Brasil merecem muito respeito quando falam do assunto transgênico, certo? Então, eu acredito que a própria sociedade não tem ainda o conhecimento, né, favorável em relação aos transgênicos. Mas eu trouxe aqui algumas técnicas básicas, né? Por exemplo, é importante dominar técnicas de extração de DNA, certo? Então, dependendo do organismo, quero extrair DNA de bactéria, usa um protocolo, de um organismo mais complexo, usa outro protocolo, e assim por diante. Depois, determinar qual sequência que eu quero clonar, certo? Então, vou desenhar sequências específicas para aquela gene, né, de interesse. No caso da insulina, eu vou pegar o gene, né, que vai produzir a proteína, a insulina, a molécula, e vou trabalhar com essas técnicas de retirar essa sequência para clonar dentro de um plasmídio que vai ser possível ser traduzido no genoma, né, na bactéria. Então, precisa dominar a clonagem de material genético de interesse, certo? Precisa-se usar essa máquina desenvolvida, que é o termociclador, para fazer in vitro, né, o que as nossas células fazem a 37 graus. Precisa também comprovar que essa molécula que está sendo produzida ela é igual à do organismo que foi doador, que é a técnica de Western blot. Precisamos desenvolver ensaios de atividade da molécula, mostrando que os domínios estão ativos, que funcionam. Depois, assim como os medicamentos passam pelas agências regulamentadoras, que é a Anvisa, os produtos transgênicos também têm que passar por uma rigorosa regulamentação, que é o CTN-Bio, né? Que a partir de 2005, aqui no Brasil, nós tivemos a lei da biossegurança, porque o Brasil já tem implementação de transgênicos há 20 anos, então isso só veio em 2005 e vem justamente para proteger as pessoas e para que todo mundo possa entender que não há riscos, por exemplo, na questão de consumo de transgênico. E depois, então, como comentei, leva em média 13 anos, de 10 a 13 anos para um produto chegar às prateleiras e ele ser comercializado. O que eu gostaria de falar sobre isso é que uma coisa é nós produzirmos em questão micro, né, no laboratório. Uma coisa é passar um produto para escala industrial. Então, muitos produtos que são produzidos, por exemplo, nos laboratórios das academias, das universidades, muitas vezes, quando se passa para o processo de escalonamento, né, para escala industrial, muitos reprovam nessa etapa, certo? Então, eu acho que nós, enquanto Brasil, né, brasileiros, precisamos confiar nos nossos cientistas. Eu acho que isso é importante. Nós temos um time de pesquisadores, doutores, de conhecimento muito suficiente, muito sólido nas universidades públicas e privadas do Brasil. E que sabem, obviamente, dos riscos que se tem para desenvolver um produto transgênico, né? Ou seja, a gente tem muito esse mito, né, de que, olha, consumir transgênicos, né, pode fazer mal à saúde. Então, na verdade, sim, existem pesquisas científicas que já comprovam que é algo seguro, ou a gente ainda tem essa dúvida se traz algum tipo de prejuízo para o consumo? Uma coisa que é importante de se falar é que hoje está na moda a questão das fake news. Certo? Então, assim, tem muita fake news, são pessoas que não dominam nada do assunto e que estão dispostas a mimetizar, né, a denegrir a imagem de um produto que está aí para que todo mundo consome e nem sabe que está consumindo, certo? Produto de beleza, shampoo, cosmético, tem muito transgênico, né? Então, as fake news estão aí para justamente denegrir um pouco a imagem. Hoje, se nós formos para a internet, a gente vai ver coisas absurdas, certo? Cachorro com cara de passarinho, coisa que não tem nada a ver, né? Que é impossível, certo? Pessoas zumbis, né? Por causa dos transgênicos. Recentemente, andou sendo propagado nas redes sociais uma fake news falando de um produto transgênico, que na verdade que os transgênicos tinham correlação direta com o aumento de autismo entre as crianças. Certo? Eu achei muito interessante, porque olha, que descobriram algo sobre os transgênicos de forma negativa. Então eu fui buscar a fonte, a pessoa que era dita como bióloga, na verdade era uma pessoa da área de informática, que não entendia de biologia molecular, de biotecnologia, mas isso não é o caso, ela pode trabalhar, pode ter interesse nessa área, só que a questão era a correlação com o autismo, então não existia nada científico. Quem produziu a fake news, na verdade, usou o nome dessa pesquisadora para fazer uma fake news.
E, na verdade, quando se faz correlação, depois outros trabalhos mais sérios foram sendo publicados para desmistificar essa notícia falsa, que tratava assim que qualquer coisa pode ser correlacionada. Então, na verdade, pode-se fazer uma correlação do aumento de autismo entre as crianças com o aumento do uso de celular, por exemplo, nos últimos 20 anos, que cresceu muito, certo? Pode-se fazer correlação ao consumo de carne vermelha com autismo. Então, quando se faz correlação, não se tem um dado científico, né? Que possa provar isso. Então, as fake news, infelizmente, tem agências, grupos, ONGs fortíssimas no Brasil e no mundo que vão contra os transgênicos, mas acredito que grande parte dessas ONGs e pessoas que estão ali não sabem ainda os reais benefícios desses produtos transgênicos, né? E o que a gente poderia citar em relação a esses benefícios? Porque a gente sabe muito na parte de agricultura, né, que tem a parte do melhoramento genético de algumas variedades de plantas, né, que elas são mais resistentes a algumas pragas. O que a gente poderia citar mais de benefícios? Olha, em relação a benefícios, né? A população mundial, por exemplo, ela vem crescendo de forma exponencial, correto? Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E até 2030 isso daí vai crescer muito ainda. Então a falta de alimentos, por exemplo, é uma coisa que preocupa, né? Muito a questão para os cientistas, certo? Então desenvolver alimentos, por exemplo, que tenham maior resistência à seca, a Embrapa aqui no Brasil tem desenvolvido, por exemplo, soja, certo? Que tenha mais resistência à seca. Então, poderia ser plantada nos estados, por exemplo, onde a seca domina mais, né? Hoje, no Brasil, só para te ter uma ideia, 96% da soja plantada, ela é transgênica. Ou seja, quase 100%, certo? 88% do milho transgênico e 78% do algodão plantado hoje no Brasil é transgênico. Nós somos o segundo país, perdemos apenas para os Estados Unidos em termos de plantação e uso de transgênicos, certo? Como eu comentei, o Brasil desde 98 que vem trabalhando e utilizando sementes transgênicas. Quando a gente fala de transgênico, por exemplo, a gente tem milhares, temos milhares ou várias, né, inúmeras possibilidades de transgenia. Então o mais famoso é o milho BT, né? Acho que já deve ter ouvido falar do milho BT. O milho BT é o quê? Ele vai ter uma sequência inserida no seu genoma que vai produzir proteínas inseticidas. São proteínas que são produzidas por bactérias do solo, certo? Que não causam nada de problema para o nosso organismo em relação a consumir essas partículas. Só que em larvas, insetos que estão presentes nas lavouras, elas têm a capacidade de matar essas pragas. Então, nesse caso, é só essa sequência que o milho vai ter de proteção, de benefício, para que ele não seja acometido por essas pragas. Então, eu posso desenvolver um outro milho, por exemplo, que não vai ter essa sequência, mas que vai ter uma tolerância à seca, tolerância a herbicida, certo? É óbvio que dentro das academias e das grandes indústrias tem a questão ética, a questão moral, correto? Que nem todo mundo é ético e moral, certo? Muitas indústrias, né, vão acabar visando sempre o lucro. Então, nós podemos desenvolver produtos, por exemplo, que existem no mercado, por exemplo, o milho BT, que ele é resistente ao DTT. O DTT, isso sim, todo mundo sabe que ele é extremamente carcinogênico e o Brasil ainda utiliza esse produto nas lavouras. Então, nesse caso, eu acho que pode ser um grande problema para o consumidor, mas não por causa do transgênico, mas sim por causa da resistência que ele foi criado para ter, né, que no caso é o DTT. O Brasil ele tem o primeiro eucalipto transgênico, por exemplo, do mundo. Aqui próximo a Ribeirão Preto, em Piracicaba, o Centro de Tecnologia Canavieira, o ano passado, teve aprovação do CTN-Bio de uma cana transgênica resistente a uma praga que é a broca da cana. E isso gera milhões de prejuízos financeiros, né, para a indústria sucroenergética. Então, assim, os transgênicos eles são usados em diversas áreas, desde os cosméticos até a produção de vacinas, de medicamentos, de melhoramento animal. Certo. E, por exemplo, nesses casos que você citou de variedades, né, que são resistentes a pragas, a gente não corre-se o risco, né, da gente acabar fazendo aí uma seleção, né, de parasitas mais resistentes? Essa pergunta ela é muito interessante, porque em relação a essa questão da biodiversidade, né? Vamos pensar que
tanto os transgênicos quanto a semente crioula, certo? Quando o produtor faz as plantações, ele vai ter que usar um determinado herbicida, sendo a semente crioula ou transgênica, correto? Geralmente, o que ocorre é que se o produtor, o rótulo do produto especifica usar uma concentração X, o produtor, o que ele faz? Vou usar um pouquinho mais concentrado para garantir, né, que vai ocorrer a seleção e o controle de pragas na lavoura. Então, na verdade, mesmo na semente crioula ou na transgênica, o produtor está tornando resistentes pragas e insetos, né, na lavoura, correto? A questão do transgênico, por exemplo, ele vem para auxiliar, para favorecer esse quesito. Por quê? Num determinado ano, o agricultor vai usar uma planta que é resistente ao inseto, produzindo uma proteína, uma molécula X. No ano seguinte, ele pode usar uma outra variedade, certo? Em que, naquele ano anterior, os insetos que foram resistentes passam a deixar de ser resistentes na plantação seguinte. Então, dá para fazer esse jogo, por exemplo, de cultivares, né? Mas a resistência pode ocorrer independente se é crioulo ou transgênico. E pode ocorrer algum impacto também na biodiversidade por conta disso? Então, essa questão da biodiversidade tem muito a ver, por exemplo, com a monocultura. Aqui na região de Ribeirão Preto é cana-de-açúcar, não é verdade? Então, a cana-de-açúcar, mesmo ela sendo crioula, certo? Vamos esquecer um pouco o transgênico, ela pode causar impacto na biodiversidade, para plantas, para animais, certo? Porque só vai ter um tipo de plantação ali, certo? Sendo produzido. Então, o mesmo pode ser adotado por transgênico. A questão do problema já seria a monocultura, né? Então, assim, o transgênico, ele é igual ao crioulo. O que muda é que ele vai ter uma determinada sequência que vai dar uma proteção específica para um organismo X. Em resumo, a gente não pode culpar o transgênico porque tem muitas outras coisas, né? Outros hábitos do produtor que está influenciando nisso. Exatamente. Né? Bacana. E a gente fala muito de melhoramento genético. Existe alguma diferença de melhoramento genético e transgenia? Né? A gente às vezes acaba se confundindo com os termos, né? Como que a gente poderia explicar para o pessoal de casa? Então, melhoramento genético, através da transgenia, nós podemos propor um melhoramento genético, né? Sem dúvida. Então, o melhoramento genético, por exemplo, comparando com a transgenia, nós podemos já existe o melhoramento genético natural e desde os primórdios, certo? Um exemplo que eu trago sobre isso é em relação ao milho. Então, existem muitas, né, inúmeras variedades de milho, certo? O milho lá há milhares de anos atrás, ele era bem pequenininho e com sementes bem pequenas. Se chamava teossinto. Então, esse milho ele tinha pouco valor nutricional, né? Era muito trabalhoso de se cultivar, era uma coisinha muito pequena. Com o passar do tempo, que se faz isso hoje ainda com animais, por exemplo, se fazem cruzamentos entre os melhores, certo? Então, o milho foi sendo selecionado por melhoramento genético. O problema do melhoramento genético, esse convencional, clássico, né, é que leva muito tempo para acontecer. A transgenia, ela vem o quê? Para acelerar esse processo que ocorre muito tempo, em questão de anos, né, de poucos anos. Então, por exemplo, né, recentemente foi publicado por um grupo dos Estados Unidos, americano, que um grande problema da maçã, né, quando nós comemos, é que ela começa a ficar amarelinha em questão de minutos, correto? Sim. Então, já pensou, eu posso desenvolver uma maçã que deixe de ficar com essa degradação aí, com essa oxidação. E foi o que fizeram os cientistas. Então, eles têm uma maçã transgênica que ela não fica mais oxidada, né, logo após as mordidas que a gente dá na maçã. Então, a transgenia, ela vem para auxiliar, para agregar, né, e não para destruir, para selecionar seres humanos resistentes ou não a um determinado produto. E a gente fala muito, né, de transgênicos na agricultura, na parte de agronegócio, mas existe o uso, né, em outras áreas? Como que funciona? Então, como eu comentei, hoje os transgênicos são usados principalmente na área médica, Tudo, praticamente né? tudo nós temos transgenia. Então, desde a produção de teste diagnóstico, temos vacinas já recombinantes utilizando transgenia. A questão da insulina, né, ela é transgênica. Que você citou no começo. Né? Cosméticos para a beleza são uma grande parte transgênicos. Então, assim, são questão de indústria de produção de medicamentos, né, é muita coisa transgênica. Então, assim, a gente usa muito transgênico e, na verdade, nem sabe que está usando transgênico.
transgênico, né? Então, assim, por exemplo, sei lá, eu sempre trago o exemplo do tomate, né? A gente vai comprar tomate na feira ou no mercado, a gente sempre busca aquele tomate bonito, vermelho, certo? Provavelmente esse tomate ele é transgênico. O que se fez foi manipular geneticamente o tomate e colocar mais genes de crescimento ali para dentro dele, né? Uma coisa que as pessoas não se dão conta é que numa refeição, por exemplo, no almoço, no jantar, nós estamos ingerindo, certo? Milhares de cópias de DNA de organismos, né? De feijão, ali tem DNA, é de organismo que era vivo e que nós cozinhamos para nos alimentarmos. Então, nós consumimos por si só já DNA, sequências de DNA, né? Mas isso não tem interferência no nosso. Não tem interferência no nosso, porque o nosso organismo é diferente daquele organismo que, por exemplo, a bactéria que está produzindo a insulina, né? Então, como o código é genético, ela só vai produzir a insulina, que é a recombinante, que é a transgenia, né? O processo de transgenia. E essa molécula, ela é produzida, e ela é purificada, e se faz milhares de testes para ter só insulina. Não tem nada a ver mais com aquele organismo que a produziu. Correto. Certo. E a gente comentou lá no começo, né, a respeito de novas técnicas de edição genética como a CRISPR-Cas9, né? Essas técnicas, né, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre a CRISPR, né, que a gente começou a falar lá no começo, não desenvolvemos o assunto, e como que essa técnica pode tornar os transgênicos mais seguros. A técnica de CRISPR, ela é bem recente, né? Eu acredito que hoje ela é uma técnica que está na moda, tem se usado para muita coisa, tudo, né? Praticamente. Isso, para transgenia, inclusive. Técnica de CRISPR, então, foi descoberto inicialmente em bactérias, então seria um sistema bem mais precário de proteção das bactérias contra vírus, por exemplo, patogênicos. Então, seria um sistema imunológico bem precário que as bactérias desenvolveram para criar resistência, né? Proteção contra infecções virais em bactérias. Então, e essa proteína Cas9 que a gente fala, ela serve para justamente quebrar, né? Então, essa sequência de CRISPR, quando é reconhecida pela maquinaria do vírus, ela desenvolve uma certa memória. Se ocorrer uma infecção secundária pelo mesmo vírus, a bactéria já tem uma pré-proteção contra esse vírus, ela vai produzir a Cas9, então, que vai matar, que vai clivar a sequência do vírus, protegendo a bactéria contra o vírus, né? Então, o que se faz hoje com essa técnica é justamente utilizar essa sequência, essa técnica, né, essa CRISPR, com a Cas9, acoplada com a Cas9. Como nós usamos um RNA e RNA específico para uma determinada parte do DNA, nós conseguimos, então, fazer inserções específicas na molécula de DNA. Então, a CRISPR, ela vem justamente para agregar. E ela é uma técnica que hoje está na moda. A partir da descoberta lá da dupla hélice em 53, houveram várias modas, né, na questão da ciência, utilizando o DNA. Então, a partir de 53, tudo que era vivo começou a ser sequenciado. Então, nós temos hoje bancos de dados de sequências de genomas de milhares de espécies, né? Então, e utilizavam os sequenciadores da época que se chamavam megabases, né? Inclusive, o genoma humano demorou praticamente 20 anos para ser sequenciado e ainda assim tem algumas falhas, né? Só que hoje, por exemplo, isso pode ser feito em questão de dias. Nós conseguimos sequenciar um genoma inteiro em questão de dias, de poucos dias, com as técnicas de pirossequenciamento e de sequenciamento de última geração. Nós tivemos depois, primeiro foi essa era, então, da sequência, da genômica, né? Depois a era para entender um pouco o transcriptoma, o que essas moléculas de DNA conseguem produzir em termos de RNA. Depois tivemos a questão de transcriptoma, depois metaboloma, teractomas, depois metaboloma, já falei, e hoje, por exemplo, está na moda o interactoma, como que toda a célula está se respondendo a um determinado medicamento, como que ocorre, como que as moléculas se comunicam entre si na célula, por exemplo. Então, eu diria que a técnica do CRISPR-Cas9, ela vem para tornar os transgênicos não mais seguros, sabe? Mas para facilitar o processo de transgenia, porque os transgênicos, eles são seguros, né? Então, a técnica de CRISPR-Cas9, ela vem para tornar eles mais fáceis de serem manipulados. Então, às vezes, o que a gente faz hoje em 10, 15 anos, a gente poderia reduzir com a CRISPR em questão de poucos anos. Então, ela vem para agregar, né? E não para assegurar mais a... E tem a ver com a eficácia também do produto, na verdade, né? Teve um grande boom aí, né? Que foi da CRISPR-Cas9, que por exemplo, imagina descobrir uma doença
num óvulo, num potencial, né, desenvolvedor um embrião, por exemplo, descobrir uma determinada doença X, utilizar a técnica de CRISPR, retirar o gene que vai causar determinada doença e inserir lá né? Seria o sonho. Mas isso pode ser possível através dessa técnica, né? CRISPR-Cas9. Bacana, Helber. Só para a gente finalizar, você citou um pouquinho, né, da pesquisa na área de transgênicos no Brasil. Como que a gente pode dizer que está essa área no país? Está bem desenvolvida? Então, no Brasil, como eu falei, existe já o uso de transgênicos há 20 anos, mais ou menos, desde 98. O Brasil, ele não deixa nada a perder em comparação aos outros países. Eu acho que Acho que o Brasil em si precisa de muito mais credibilidade, principalmente da sociedade, das pessoas, né? Dos governantes. Então, o Brasil ele é um dos poucos, é um país que investe muito pouco em biotecnologia, em ciência, né? E um exemplo que eu trago sobre isso é que se não houvesse, por exemplo, a biotecnologia no mundo, seriam necessários mais de 20 milhões de hectares para as plantações, equivalente, por exemplo, à área do Paraná. Né? Então, o transgênico, não há mais como fugir deles, certo? Infelizmente, o transgênico está aí, vai ser consumido, nós consumimos, né? Em termos de Brasil, um exemplo que eu gosto muito de usar é em relação a Singapura. Singapura, a partir da década de 60, mais ou menos, começou a investir pesado em educação, tecnologia e biotecnologia. E hoje, Singapura é referência mundial na questão de biotecnologia. Então, esperamos, né, que as autoridades do país ouçam esse programa, né, para a gente investir melhor em ciência, né, que os investimentos estão tão escassos, infelizmente. Bacana, Helber. Bom, eu gostaria de agradecer. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final, né, nosso tempo, que pena. Né, é um assunto muito bacana, tem bastante conteúdo, mas fica o convite para você voltar numa próxima ocasião e continuar falando sobre as técnicas na área de transgênicos. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença hoje aqui nos Penaliza, do doutorando em Biologia Celular e Molecular na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Helber Aguiar Gonçalves. Helber, muito obrigada por sua presença. Eu agradeço o convite, obrigado e até uma próxima. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.